Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura, psicólogo, e a partir de agora a gente vai conversar sobre a sua saúde mental. No episódio de hoje eu vou conversar com a psicóloga Charbel Libório sobre a recaída na dependência química. Tudo bom, Charbel? Tudo bom, Joaquim? Então, Charbel, o que você poderia me falar em relação à recaída? O que seria a recaída na dependência química? Essa é uma questão que os pacientes sempre trazem, né? Por que eu recaio? O que é a recaída? Né? E as famílias também se preocupam. Por que acontece a recaída? Então, a recaída faz parte de todo um processo de tratamento. Existe a oscilação entre o estado anterior de abuso da droga ou de qualquer circunstância e o estado posterior, onde ele vai ter que adotar novos comportamentos, novo jeito de ser, nova percepção de si no mundo. Então, esse estágio é muito difícil para o dependente e às vezes ele volta para o estágio anterior. E você acha que essas recaídas, elas fazem parte então do processo até de recuperação ou não fazem parte? Elas são totalmente disfuncionais para o processo de recuperação? Depende um pouco para cada paciente. Às vezes o paciente precisa recair para evoluir. Existem teóricos que trabalham muito voltados para esse tema e eles dizem que existem estágios nesse processo da dependência e os estágios, o paciente vai desenvolvendo determinados comportamentos e vai internalizando novas crenças e quando isso não acontece de modo funcional, aí vem a recaída. Pode ser esperado em alguns casos? Sim, pode ser esperado. Por que eu pergunto isso? Só para justificar. Eu vejo muitos familiares angustiados. Poxa, até os próprios pacientes. Poxa, eu recaí. Ah, não, meu tratamento foi todo por água abaixo. A gente, como profissional de saúde mental, a gente tem que entender que é esperado e explicar isso para o familiar, ou como é que você vê essa questão? Você está trazendo algo muito importante, porque é a fantasia da família e o fantasma que a família tem em relação à recaída. Convém destacar que, às vezes, um episódio de uso não se configura uma recaída, se configura um lapso. É bem diferente. Uma recaída acontece quando a pessoa realmente abre mão de todo um processo e se entrega de vez totalmente na condição da dependência. Um lapso, a pessoa pode até beber um pouco mais, ou usar uma droga, ou cheirar, ou fumar maconha, seja o que for, mas aquela dúvida, aquele sofrimento, porque fez o uso, ele vai trazer para o paciente a necessidade dele retomar a caminhada. Isso a gente chama de lapso. A recaída é quando ele abre mão, diz, já estou acabado mesmo, então vou tudo. E como resgatar uma pessoa que está em processo, assim, estava no processo legal de tratamento, estava diminuindo o uso, enfim, parando de usar, e entra no processo que é o de recaída mesmo? Em que momento, ou como familiar, né, a pessoa que está assistindo pode, se tiver algum parente ou algum amigo que esteja no processo de recaída, como é que ele pode orientar para que a pessoa retorne para o eixo, né? No tratamento que a gente desenvolve aqui na clínica, né, tem algo que a gente adota e é o que eu estou trabalhando nesse módulo agora com os residentes. A gente está trabalhando o modelo, né, que a gente chama transteórico de motivação. Esse modelo ele foi trazido no cenário de dependência química por teóricos, por pesquisadores, e eles falam de estágios. Eles botam 5 estágios que entram nesse processo. O primeiro estágio, que de Clemente e Prochaska consideram mais problemático, seria o estado de pré-contemplação. Nesse estágio, o paciente ainda não tem uma motivação para poder mudar. Ele ainda se identifica com o uso. Ele justifica, ele nega que está usando. Tem sempre motivos plausíveis, motivos sérios, motivos convincentes para ele continuar em uso. Nesse caso, o paciente pode internar, ele pode ficar 3, 4, 5 meses internado, mas aí com certeza ele vai sair e vai recair. Porque ele não conseguiu alcançar o estágio posterior
que seria o estágio de contemplação. Nesse segundo estágio, o paciente começa a se questionar, ele começa a entender que o comportamento que ele está tendo e os danos que ele está trazendo para a própria vida são danos difíceis dele suportar. Então ele começa a sair do lugar acomodado de uso, só prazer, e começa a entrar no desprazer com o uso. Aí esses pesquisadores chamam esse segundo estágio o estágio de contemplação. Esse é um momento ideal para se trabalhar, porque aí você vai apresentando para ele possibilidades dele repensar a sua caminhada e ele pensar os ganhos caso ele venha a amadurecer nesse processo todo. Normalmente, nesse período, nesse estágio, aí o paciente assim, ele está mais aberto para o trabalho. Pode acontecer uma recaída? Sim. Se o paciente tiver, digamos, um momento emocionalmente mais complicado, um momento mais disfuncional, ele pode retornar àquele estágio da pré-contemplação, onde ele diz assim, não adianta nada. É como se ele regredisse, né? Isso. Mas como ele alcançou o estágio posterior de contemplação, ele também, em algum momento, ele volta porque a se ele já questionar. experienciou esse estágio, Isso. né? E a gente tem pacientes que precisam de mais de um momento de internação para poder evoluir, né? Os teóricos também falam do estágio seguinte, que seria a preparação, onde o paciente ele começa a traçar metas, linhas, para se manter distanciado da recaída. Por outro lado, se ele traça metas, traça planos que ele não vai conseguir construir e sustentar, a chance dele voltar para o estágio anterior, né, da pré-contemplação existe. Então, aí a gente precisa de todo um trabalho, né, e perspicácia, uma percepção, o acompanhamento humanizado do paciente, que é a marca daqui, né, dessa clínica. E aí, assim, o estágio seguinte, que seria o da ação, é quando o paciente começa realmente a caminhar e a traçar novos comportamentos. Vem reforçar e vem dar clareza aos ganhos de não estar mais escondido no cenário droga. Perfeito. Né? O trabalho daqui da clínica é exatamente A manutenção, né? a manutenção dessa ação. A gente sabe que muitos pacientes eles vão evoluir para a dependência química porque tem um transtorno anterior. Por exemplo, a gente tem um paciente com bipolaridade, né, que ele vai necessariamente, se ele tiver acesso ao cenário de drogas, se ele tiver um ambiente muito conflituado, ele vai caminhar para a droga porque vai diminuir aqueles sintomas. Que a droga faz essa função, camufla um pouco. Você acha que o transtorno mental ele poderia estimular uma recaída? Sim, nós temos muitos pacientes que relatam que por estarem bem, fizeram um plano ainda frágil, né? Aí se sentiram bem, interromperam a medicação. Quando interromper a medicação, o paciente vai acontecer o quê? Ele vai entrar em um sofrimento, porque ele vai sofrer pela ausência da medicação, né? E porque os sintomas retornam. Né? Então, aí, e qual é a forma que ele tem de lidar com o sofrimento? É a droga, ele vai o álcool? Usar esse recurso que é Que ele fácil. já conhece, né? Que é fácil. Então, nesse caso, estaria em um limite difícil de pensar uma recaída ou um lapso. Né? Depende muito do sujeito, Depende muito do sujeito, mas teoricamente ele precisaria de novo do suporte de profissionais especializados para poder retomar a vida dele, a existência dele. Então, Charbel, você poderia dar dicas para dependentes químicos, pessoas que fazem uso abusivo de álcool, evitarem, né, essa recaída? Sempre tem o que fazer, né? Sempre, isso é regra número 1.
primeiro, procurar um profissional que trabalhe com dependência química. Isso é imprescindível. Segundo, nesse trabalho, nessa procura, fazer um acordo, vamos pensar essa palavra, entre o paciente e o médico, para que o médico ou o psicólogo, o profissional que seja, ele possa realmente entrar ajudando e tendo a clareza do estágio em que o paciente se encontra. Sim. Por quê? Uma outra coisa que convém dizer é o seguinte: o uso abusivo de várias drogas, né, ela vai trazer alterações no cérebro, tá? A neuropsicologia traz isso muito claramente. Tem exames e teste psicológico que já se usa para se perceber isso. Então, a pessoa que faz uso crônico de drogas, ela provoca alterações no cérebro que vai, por sua vez, propiciar ativação em determinadas regiões do cérebro. Então, quando a gente ouve dizer que a pessoa que é dependente químico não tem força de vontade, as pessoas normalmente dizem isso num tom pejorativo, né? Em um tom de diminuição do sujeito. Como se fosse uma escolha do sujeito recair. Mas as pessoas não sabem que tem um fundo de verdade nisso. Porque essas alterações elas vão acontecer no córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas. Então, voltando ao conceito de recaída e os estágios motivacionais, se a pessoa, por exemplo, tem danos fisiológicos mesmo, danos na arquitetura cerebral muito significativa, danos cognitivos, o próprio paciente não vai conseguir traçar planos para sair e se motivar a fazer esses planos, para sair do estágio da pré-contemplação, tá? Então, isso também é um fator que a gente precisa considerar. Então, necessariamente a dica é: procure especialista e que tenha vivência com dependência química. Porque quando a gente trabalha, né, questões como transtorno mental, dependência química, não tem como a gente inventar muito, né? É procurar um especialista, né, e trabalhar e se tratar da melhor forma possível com alguém que entenda mesmo do assunto. Eu gostaria de agradecer sua presença, né? Foi muito mais do que ilustrativo, né, os exemplos que você deu com os pacientes, com seus pacientes que você costuma trabalhar aqui, né, o módulo que você está trabalhando, eu acho muito interessante, né? E não é à toa que eu te chamei para falar exatamente sobre um tema que eu sei que você trabalha muito bem, que é a recaída para a dependência química. Muito obrigado. Obrigada a vocês, espero ter sido útil e qualquer coisa, estamos às ordens. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram e quem quiser pode se inscrever no nosso canal e se tiver alguma dúvida, comente. E fiquem ligados para os próximos vídeos que nós iremos lançar. Muito obrigado.